Se tu tá contando leite, queijo e iogurte como proteína na tua dieta, eu sinto te informar, mas tu tá contando errado. Esses alimentos, eles contêm proteína, mas eles não são fonte predominante de proteína. E para falsa magra, isso faz toda a diferença. Meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista desde 2009 e aqui nesse canal eu te ensino como deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra definida. E gente, existe uma ideia que é amplamente difundida de que leite, queijo e iogurte são alimentos que contam como proteína na dieta. Então a pessoa vai lá e pensa, se eu coloquei um queijinho branco aqui no meu sanduíche, eu tô comendo carboidrato junto com proteína. Se eu coloquei um copo de leite na minha vitamina, eu consumi proteína nessa refeição. E eu quero te ensinar hoje aqui nesse vídeo, através dos rótulos dos próprios alimentos, que isso é um grande equívoco. A gente sempre aprendeu errado isso. E quando tu vai olhar para os fatos, tu percebe que a realidade é um pouco diferente. E aí tu começa a entender também porque talvez os teus resultados não estejam sendo tão bons, tão satisfatórios como tu gostaria. Principalmente se tu é já uma mulher magra, que treina, que faz exercício, que sempre busca fazer as melhores escolhas alimentares. Por que tu não vê aquela gordurinha desaparecendo? Por que tu não vê a tua definição? O vídeo de hoje ele pode explicar muita coisa para ti. E lembrando que se tu é uma mulher magra, que quer melhorar ainda mais o físico, tu é uma falsa magra, o detalhe para ti conta. E a tua estratégia, ela é mais avançada do que uma mulher que simplesmente quer só emagrecer. Uma mulher com sobrepeso ou com obesidade, não adianta tu seguir dicas de emagrecimento padrão que tem por aí na internet, porque elas não vão ajudar uma mulher que já é magra, que é falsa magra, a lapidar o físico dela, mudar a composição corporal. As dicas de emagrecimento padrão que tem na internet, elas são para emagrecimento geral, de pessoas que estão com sobrepeso para dar uma emagrecida, para se sentir melhor na roupa, ponto. A falsa magra precisa de mudança na composição corporal dela. E vamos aos números. Eu vou começar com esse leite aqui, que é um leite integral, e ele tem, se tu observar aqui em 200 ml no rótulo dele, cerca de 9 gramas de carboidrato, 6 de proteína e 6 de gordura. Então, minha gente, não é um alimento que ele vai ser predominantemente proteico. Ele contém proteína sim, mas ele tem até mais carboidrato do que proteína. E quando tu estiver consumindo ele, além de 6 gramas de proteína, tá vindo a mesma quantidade de gordura junto. E agora vamos analisar esse queijo aqui, que é um queijo tradicional, mozzarella, uma fatia de cerca de 30 gramas, tem 7,5 gramas de proteína e tem 7,5 gramas de gordura também. Então, a proteína não está sozinha. E agora, esse iogurte aqui, também muito tradicional, um potinho dele tem cerca de quase 7 gramas de proteína, tem 9 gramas de carboidrato e também tem 7 gramas de gordura. Então ele tem até um teor um pouco mais alto de carboidrato do que ele tem de proteína. E a mesma coisa que ele tem de proteína, ele tem de gordura. Agora, vamos ao ponto que realmente mais importa. O que aconteceria se eu fosse usar esses alimentos como fonte proteica na minha dieta, ou pelo menos em uma refeição do meu dia? Vamos considerar que uma falsa magra precisa ir uma média, tá? Vou jogar um valor médio aqui de 15 a 20 gramas de proteína por refeição, tá? Vou até chutar para baixo para esses números aqui que eu já vou falar não darem ainda mais altos, tá? Vamos colocar 15 gramas. Uma falsa magra, 15 gramas é um número adequado, um número razoável de proteína por refeição para ela consumir. O que aconteceria se eu quisesse atingir numa refeição 15 gramas de proteína com leite? Para eu conseguir 15 gramas de proteína através desse leite que eu mostrei, eu precisaria tomar meio litro do leite, tá? Então 500 ml do leite é o que eu precisaria, beleza? Só que esses 500 ml de leite não ia vir somente com os 15 gramas de proteína que eu preciso. Ele também viria com 25 gramas de carboidrato. E o que representa esses 25 gramas de carboidrato? Se tu fosse comer arroz ou macarrão, seria um prato de 100 gramas de arroz e macarrão. Ou então, também dá no mesmo esses 25 gramas de carboidrato que 8 bolachas maisena.
Além disso, esses 500 ml de leite que eu precisaria beber para atingir 15 gramas de proteína, não viria só com esse teor de carboidrato, que é equivalente a 8 bolachas maisena. Ele também tem 15 gramas de gordura. Porque lembra, o leite ele não vem sozinho, ele vem com carboidrato e com gordura. Então, junto com isso, eu tenho 15 gramas de gordura. 15 gramas de gordura, por sua vez, é equivalente a 50 gramas de chocolate. Nas barras de chocolate de hoje, que vem em 80 gramas, representa mais de meia barra de chocolate em gordura. Tá, então o leite eu já vi que ele vai vir com muito carboidrato e muita gordura junto. E não tô dizendo, gente, que a dieta não deva conter carboidrato. Quem é meu paciente, quem me acompanha, sabe que a dieta tem carboidrato em todas as refeições do dia. Minhas pacientes falsas magras que ficam definidas, durinhas, comeram carboidrato 5, 6 vezes por dia. Então não é esse o problema. Mas se tu vai atingir a proteína com leite, tu vai tomar meio litro de leite, tu entende que tu não pode comer mais nada junto, porque tu já tá comendo equivalente ali a um pratão de arroz ou a 8 bolachas. Bom, então vamos esquecer o leite, vamos atingir a quantidade que a gente precisa de proteína, que hipoteticamente é 15 gramas, vamos atingi-la em queijo. Vamos pegar aquele queijo mozzarella que eu coloquei aqui anteriormente para vocês. Eu preciso de 60 gramas desse queijo para atingir 15 gramas de proteína. Beleza. Mas lembra que a proteína não está sozinha no queijo? Tem junto gordura. Carboidrato é muito insignificante no queijo, quase não tem, mas tem gordura. E é meio a meio. É metade de proteína e metade de gordura que tem no queijo. Então, 60 gramas de queijo tem 15 gramas de proteína e também tem 15 gramas de gordura. Isso é equivalente a 2 salsichas. Então, tu não tá comendo só proteína, tu tá comendo também a quantidade de gordura equivalente a 2 salsichas. Aí tá, eu tô usando aqui um alimento que não é saudável para representar a equivalência, né, que é a salsicha. Mas eu poderia usar também algo saudável. Então, esses 15 gramas de gordura que vem junto com a porção do queijo que eu precisaria comer para atingir os 15 gramas de proteína, esses 15 gramas de gordura também poderiam ser atingidos com 30 gramas a mais no dia de sementes oleaginosas, castanhas, amendoim, aquelas nuts. Ou seja, é como se todo dia tu estivesse comendo a mais 30 gramas de sementes oleaginosas. E embora seja saudável, para a falsa magra faz diferença. Para a falsa magra que não está conseguindo perder aquela gordurinha embaixo do umbigo, todo detalhe no cálculo conta. Tá. Então vamos esquecer o leite, vamos esquecer o queijo, que eu já vi que não tá dando certo. Vamos atingir a quantidade que eu preciso de proteína, 15 gramas, através de iogurte, então. O que aconteceria? Eu preciso, para atingir 15 gramas de proteína, de 2 potinhos daquele que eu mostrei de iogurte. Só que no momento que eu como esses 2 potinhos de iogurte, os 15 gramas de proteína não vêm sozinho. Eu estou comendo também 20 gramas de carboidrato a mais. 20 gramas de carboidrato a mais, se a gente pegar algo saudável, é mais ou menos 80 gramas de arroz ou 160 gramas de batata doce. Se a gente pegar um alimento não saudável, é equivalente a 20 gramas de açúcar mesmo. Porque no momento que o alimento entra no nosso corpo, ele não está vendo de onde que é proveniente, se é do açúcar, se é do iogurte, ou mesmo se é do arroz integral. Teu organismo, ele traduz nutrientes. Então, por que é melhor o arroz integral se o teu corpo não traduz de onde é que está vindo? Por que é melhor arroz integral do que açúcar, por exemplo? Porque o arroz integral tem uma digestão lenta, uma absorção lenta, o que é muito interessante para o físico, para a qualidade do físico da falsa magra. E esse arroz também ele está vindo com vitaminas, com minerais. Já o açúcar, ele tem um pico de absorção super rápido e é 0 vitaminas e minerais. Mas os 2 potinhos de iogurte são sim equivalentes a esses 20 gramas de açúcar, que equivale a mais ou menos 4 colheres de chá de açúcar. E além disso, esses 2 potinhos de iogurte, que é o que eu precisaria para atingir meus 15 gramas de proteína, eles são equivalentes a 14 gramas de gordura, que é o mesmo que 8 bolachas Oreo, bolacha recheada Oreo. E se tu tá gostando desse vídeo até aqui, deixa um like, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar sabendo dos outros vídeos que eu postar. E aí pensa só, tu pega esse iogurte e ainda coloca, né, além dele ter naturalmente mais carboidrato do que proteína, tu vai lá e coloca uma banana picada, uma granola, uma aveia. Tu tá comendo um panelão de arroz na equivalência, na proporção,
sem te dar conta, e tu tá lá evitando o arroz na hora do almoço, só que esse teu lanchinho aí, que mal sacia, com iogurte, banana, morango, granola e aveia, só alimentos saudáveis, tu tá comendo aí carboidrato de um dia inteiro de quem precisa emagrecer. Ah, mas Nutri, aí é que tá. O leite que eu tomo, ele é desnatado. O queijo é queijo magro. E o iogurte é light. Esses números que tu passou aí não tem nada a ver. Então, vem cá comigo que eu vou te mostrar sobre essa versão aí dos alimentos que tu tá comendo que tu acha que são melhores. Olha esse leite desnatado aqui. Ele tem 6 gramas de proteína, mas ele continua tendo 9 gramas de carboidrato. O que ele não tem, por ser desnatado, é a parte da nata. Ele não tem a gordura. Então, de fato, ele tem um pouco menos de calorias, mas aquela equivalência que eu passei aqui de 100 gramas de arroz, ou 100 gramas de macarrão, ou ainda de coisas não saudáveis, como ele ser equivalente a 8 bolachas de maisena, continua valendo. Só não tem a parte da gordura. Agora vamos para o queijo magro. Eu peguei aqui uma opção de queijo Minas, muito usado em dietas, né? Algumas dietas até vêm com essa opção ali escrita. Ele tem equivalente em 30 gramas a 12 gramas de proteína. E gordura, ele tem 6 gramas, então continua havendo gordura ali. Ele tem uma pequena redução se tu comparar lá com aquele queijo mozzarella, que muitas vezes tu foge dele, nem pensar tu comer aquele ali, que o mozzarella tem 7,5. Esse aqui tem 6, mas ele continua tendo um teor que, se a gente for atingir a proteína necessária através desse queijo na refeição, tu vai elevar muito a quantidade de gordura que tem na refeição. O iogurte light, então, o que muda para a versão normal? O que muda é muito parecido com leite. Eles retiram a gordura, ele não tem a parte da gordura, é usado um leite desnatado para fazer esse iogurte. Mas ele continua tendo ali mais carboidrato até do que a própria proteína. Tá, Nutri, agora eu vou te pegar. E o iogurte proteico, hã? Esse sim tem muito mais proteína do que tem de carboidrato. Agora eu te peguei, quero ver tu sair dessa. Gurias, eu sei que esse iogurte ele é gostosinho, saboroso, né, prático, na hora da refeição ali só abre e toma. E se a gente comparar, né, pensando numa refeição, num lanche, sabendo que precisa ter carboidrato e proteína, a gente comparar com o iogurte que tem pouca proteína e esse que tem um pouquinho mais, é claro que esse que tem um pouquinho mais é melhor, tá? Só que quando a gente fala de falsa magra, a gente precisa ser muito mais específica na estratégia. E esse iogurte, a proteína que tem ali adicionada, é uma proteína de suplemento, tá? Uma proteína do whey protein, enfim. Não é uma proteína que vai te dar saciedade. Não é uma proteína que tem as vitaminas e os minerais que as carnes teriam. E a falsa magra, que quer mudar mesmo o corpo, ela precisa comer comida de lanche. Se tu quer ficar como tá, tu já tá tomando o teu iogurte proteico, tá tudo certo, tu tá como tu tá. Mas eu tô falando aqui pra quem quer mudar, né? E se tu quer mudar e tu tá tomando o iogurte proteico, tu tá vendo que não é por aí, que não tá mudando o teu corpo. Então, se tu quer mudar, tu vai ter que ter uma mudança aí nas suas atitudes. E é a comida que vai te fazer isso. Então, tu precisa, em todas as refeições do teu dia, eu sei que não é tão gostoso quanto o iogurte proteico, mas tu vai precisar comer proteína das carnes, ou ovos. Então, carne de gado, carne de frango, peixe, atum, sardinha, ou ovos, né? O ovo a gente consegue manipular da seguinte forma: usar um ovo inteiro e 2 claras, 3 claras, enfim, conforme a tua necessidade proteica daquela refeição. A falsa magra é aquela mulher que já faz exercício, já come saudável, mas ela peca no detalhe. Então ela come lá um iogurte com granola e fruta e acha que check na proteína, já atingiu a proteína. Ou então ela toma lá um café com leite na refeição, mais um sanduíche com queijinho branco e acha que atingiu a proteína. E ela não tá vendo que essa proteína, ela tá provavelmente pouca, ela tá insuficiente porque ela não tá bebendo 500 ml de leite que precisaria, e ainda ela tá ultrapassando outros macronutrientes que necessitaria naquela refeição. Essa informação que eu tô trazendo aqui, do iogurte, leite e queijo não contarem como proteína, é claro que não vale só para falsa magra, isso vale para todo mundo. Só que uma pessoa que tá com sobrepeso, que tá com obesidade, mesmo que ela atinja a proteína da forma errada ou nem atinja a proteína,
proteína suficiente, se ela fizer uma dieta, ela vai emagrecer, gente. Ah, claro, se ela comesse tudo certinho, como eu falo aqui, né, do método de milhão, é claro que ela iria chegar num resultado final muito mais bonito. Ela iria emagrecer os 30 quilos que ela precisa, essa pessoa, com formas mais harmônicas, ficar com menos flacidez no final. Só que a pessoa que está com sobrepeso e obesidade, a maior parte delas não tem nem noção disso. Ela só quer caber na roupa, ela só quer voltar a servir no guarda-roupa que tá lá na casa dela e que ela não serve mais na maior parte das coisas. Então, é diferente o nível de objetivos. Ela tá satisfeita, mesmo que ela não tenha um emagrecimento tão bonito, porque ela não conhece esse emagrecimento bonito. Então, se ela só diminuir umas medidas, ela já tá feliz da vida. A falsa magra não. Para ela ficar satisfeita com o corpo dela, ela vai precisar sim mudar a composição corporal dela. E aí isso não se consegue lá com as dicas padrão de emagrecimento que você vê na internet. Aí que entra a diferença, né? Essa informação que eu trouxe aqui é válida para todo mundo. Se a pessoa com sobrepeso usar, vai ser ótimo para ela também. Só que ela vai emagrecer de outras formas. Qualquer dieta vai emagrecer a pessoa com sobrepeso, mas não é qualquer coisa que vai mudar o corpo da falsa magra. Mas Dani, então eu não posso comer nunca iogurte, queijo, leite? Não é isso. O que vai acontecer é que para a falsa magra, o iogurte, o queijo, o leite, eles são complemento na dieta. Eles não são fonte de proteína. Tu vai comer a tua proteína, por exemplo, o teu pão com ovo, e aí o queijo, se na fase da dieta que couber essa porção extra de proteína com gordura, tu vai colocar como extra na tua dieta o queijo. O leite, eu também coloco nas dietas dos meus pacientes, mas ele entra como um extra na fase certa da dieta. Eu consumo iogurte. Para mim, iogurte, eu vivo colocando lá nas minhas redes sociais quando eu como, ele é uma sobremesa. Então, depois que eu já comi a minha carne, o arroz, na fase da dieta que permite haver esse extra, eu coloco o extra que vai ser o iogurte. Porque proteína, gente, tu pode atingir a meta diária, tu pode bater as proteínas com qualquer coisa. Tá? Com qualquer coisa, até com feijão tu pode atingir a quantidade de proteína por dia. A questão é, o que vai vir junto com a quantidade que eu preciso daquele alimento para atingir a proteína necessária? E se tu ficou curiosa, como que seria fazer uma dieta? Que resultado? Como que meu corpo responderia com uma dieta nesse formato? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo do meu consultório para agendamento de consultas, tanto à distância, por vídeo, ou também presencial. E eu vou deixar o link da mentoria da falsa magra, que são aulas que eu e meu marido preparamos, onde eu te ensino a montar a própria dieta, com cálculo e tudo. E o próprio treino, ele ensina tudo para que a falsa magra deixe de ser falsa magra e se torne uma mulher magra definida. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!